a vida do teu filho em tuas mãos. Pai, nós pedimos que o Senhor venha fazer dele, Senhor Deus, um instrumento. Usa, Senhor Deus, a boca dele para falar, Senhor Deus, com a tua noiva. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, sedentos da tua palavra, sedentos, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. O Senhor já falou conosco através da palavra, através do louvor, através da dança. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor irá usar, Senhor Deus, a vida dele de uma maneira diferente nessa noite. Pai, nós entregamos, Senhor Deus, o teu filho, Senhor Deus, nesse altar, nas tuas... Na certeza que nessa noite o Senhor irá fazer grandes coisas através do teu filho. E você que assim crê, aplauda o nome do Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória ao Senhor Jesus, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, né? Só tem esses que estão felizes com Jesus? Ou tem mais? Porque, irmãos, é um privilégio nós estarmos na casa de Deus, porque é um privilégio nós servirmos ao Senhor, né? A gente podemos falar como o salmista Davi falou da seguinte maneira, que muito me alegrei quando nos dizemos, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, vamos nos alegrar nessa noite. O Espírito Santo de Deus, quando eu estava ali gravando, o Espírito Santo de Deus falava para mim que existem pessoas que estão tristes nessa noite. E é necessário nós alegrarmos o nosso coração, porque a Bíblia fala, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Nós temos que saber que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então eu te convido a você nesse exato momento desligar-se do mundo, lançar sobre o Senhor o seu problema, mas permitir que o Senhor, Ele venha trazer refrigério para a sua alma, colocar alegria dentro do seu coração. Então permita que o Espírito Santo habite dentro de você. Amém? Glória ao Senhor. Eu quero agradecer aqui a Deus primeiramente por estar aqui. Agradecer aos pastores, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês e a vida de toda a igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu filho. Quando você orava, eu vi uma luz muito forte sobre ti. E Deus, Ele falava para mim da seguinte maneira assim, ó, que existem pessoas que estão se intimidando por causa dessa luz. E pessoas estão tentando ofuscar a sua luz. Mas Deus fala para você assim, não retroceda, não para, mas faça o que eu coloquei nas suas mãos para você fazer. Existem pessoas que não querem que você abra a boca. Existem pessoas que querem te parar de qualquer maneira. Mas Deus fala para você da seguinte maneira, persevera, não para e não deixa a tristeza adentrar dentro do seu coração. Viu? Porque a obra que Deus tem na sua vida é muito grande. Amém? Pensa num homem que tem uma unção abençoada por Deus. Amém? Glória ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. E quero agradecer aqui a mulher mais linda deste mundo. Com todo respeito aos irmãos que estão aqui, que têm as suas mulheres, mas é a mulher mais linda deste mundo. Minha esposa, que o Senhor Jesus abençoe a vida dela. Quero agradecer aqui também o irmão Moreira, a irmã Simone, a Maria Eduarda, que nos acompanha, e que o Senhor Jesus possa abençoar a toda a igreja. Repita comigo. Senhor, fale comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que tu queiras falar. Abra, Deus, o meu entendimento, o meu coração, para a tua palavra. Frutifica em mim a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Convido os irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Glória ao Senhor, não fugirei de onde o Senhor colocou o meu coração ao decorrer desses dias, porque o Senhor ardeu no meu coração essa mensagem. E o Senhor confirmou essa mensagem desde o primeiro momento que eu entrei e pela vida do varão quando ele orava. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, uma mensagem muito conhecida da igreja. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Deus é digno de honra, Deus é digno de glória e Deus é digno de louvor, irmãos. Glorifique e exalte o nome do nosso Deus.
Abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixa Ele operar, deixa Ele fazer, deixa Ele manifestar a graça dEle sobre a sua vida. Não impeça, não resista à presença de Deus, porque existem pessoas que estão resistindo à presença de Deus, mas não resista à presença do Espírito Santo, amém? Glória ao Senhor. Se o irmão puder aumentar só um pouquinho, amém? Só um pouquinho, irmãos. Amém. Obrigado, viu, filho? Deus abençoe. Capítulo número 3, verso de número 1 e verso de número 2. Vamos ver o louvor que externou Abacuque a Deus. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Glória ao Senhor Jesus. Prometo ser bem breve e prometo falar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, porque quando eu orava ao Senhor, a mensagem que o Senhor determinava na minha vida para eu falar nesta noite era Abacuque. E o Senhor ardeu essa mensagem durante 3 dias, irmãos. Mas não saía essa mensagem. E hoje, ao decorrer do dia, o Senhor, Ele ardia mais fortemente ao meu coração. Amados e queridos irmãos, para a gente entrarmos dentro dessa mensagem, é necessário nós vermos o contexto do que está acontecendo dentro da nação de Israel. A Bíblia nos descreve da seguinte maneira, no livro de Gênesis, livro do início de todas as coisas, que o Senhor, Ele chama ao homem Abraão, faz-lhe uma promessa e fala para ele sair do meio da parentela dele para ir à terra que o Senhor tinha preparado para ele, para a sua geração posterior. E nós vamos ver da seguinte maneira que por intermédio de Abraão Deus levanta a nação de Israel, porque nós vamos ver que quando o Senhor ele tem um encontro ali com Jacó, porque não foi Jacó que teve o encontro com Deus, porque na realidade não é nós que escolhemos a Deus. Nós vamos olhar isso no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 15, que Jesus ele fala que não é o homem que escolhe a ele, mas é ele que escolhe o homem. Paulo ele não queria Deus, mas Deus falou: eu te quero, Paulo. Paulo queria matar a igreja, Paulo queria pregar a igreja, Paulo não gostava da pregação dos crentes, mas Deus falou assim: você não gosta de mim, Paulo, mas eu gosto de você, independente se você não quer, independente se você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Então compreenda que hoje eu e você estamos aqui por intermédio de Deus, porque nós não queremos a Deus. Não queremos. Gálatas capítulo número 5 vai descrever da seguinte maneira que essa matéria que nos rege, o nosso corpo, ela inclina-se contra o Espírito, e o Espírito inclina-se contra a carne. Compreenda que hoje eu e você estamos aqui pela graça, a misericórdia e o amor de Deus. Compreenda que você está aqui porque Deus trouxe você para você ouvir a sua mensagem. E a Bíblia descreve da seguinte maneira que Deus olha este homem Abraão, chama ele e faz-lhe essa promessa. E nós vamos enxergar que quando Deus ele tem um encontro com Jacó ali no Val de Jaboque, nós vamos ver que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aquele que luta contra o Senhor, aquele que luta com Deus. E nós vamos ver da seguinte maneira que ali o Senhor começa a espalhar o nome de Israel. E nós vamos ver da seguinte maneira que quando inicia o livro de Êxodo, nós vamos ver que essa nação está dentro do Egito, essa nação está crescendo, e Faraó tenta impedir o crescimento daquele povo, mas aquele povo não para. Ainda que Faraó fala: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou pregar, mas Deus fala: vai pregar nada, vai matar nada, vai crescer, vai se frutificar, vai expandir, porque a promessa que eu fiz é verdadeira, é real, e eu cumpro aquilo que eu falo. Aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor, é o nome do nosso Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos descreve da seguinte maneira, que quando Deus chama Abraão, o Senhor promete a terra da sua peregrinação para ele. E Abraão ele anda ali nas peregrinações juntamente com os seus filhos. E nós vamos ver que chega o momento de Deus cumprir. Nós abrimos a Bíblia e nós vemos ali no livro de Josué
que o Senhor dá as terras que ele tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó e para toda a descendência de Israel. E naquele exato momento o povo é instituído na terra que manda leite e mel. Nós vamos ver que o Senhor, ali no livro de Êxodo, ele estabelece a sua lei, ele estabelece a sua palavra como regra de vida, como conduta daquele povo. Naquele exato momento Deus pega aquele povo e fala assim: você, para ser meu povo, você tem que ouvir a minha palavra. Você, para ser meu povo, você tem que guardar a aliança que hoje eu estabeleço com você. Compreenda que para eu e você temos intimidade com Deus. Compreenda para eu e você sermos de Deus. Compreenda que nós precisamos guardar a sua palavra. Para eu ser de Deus, para eu ser servo de Deus, para eu ser filho de Deus, eu preciso guardar a sua palavra. Glória a Deus. E naquele exato momento o povo já estava na terra prometida. Mas nós vamos ver no livro de Juízes, após a morte ali de Josué, a Bíblia descreve da seguinte maneira: que o povo caminha um tempo corretamente diante da presença do Senhor. Mas quando nós abrimos a Bíblia no livro de Juízes, nós vamos ver que o povo ele começa a se desviar da presença do Senhor. O povo para de guardar a mensagem do Senhor. O povo para de se voltar para Deus. E a Bíblia descreve da seguinte maneira: quando nós abrimos a Bíblia lá em Deuteronômio 28, nós vamos ver que o Senhor fala que se eu e você, se aquela nação não guardasse a palavra, as maldições que foram deliberadas naquele monte viria sobre aquele povo. E a Bíblia descreve da seguinte maneira: que o Senhor estava cumprindo a sua palavra. Por quê, pastor? Porque eu preciso te falar uma coisa. Existem duas realidades para mim e para você. Qual é? Se nós obedecemos, nós vamos comer o melhor da terra. Mas se nós desobedecemos, a mão de Deus vai se voltar contra a minha vida e a sua vida. Mas por que, pastor, a mão de Deus vai se voltar contra a minha vida e contra a sua vida? Eu vim te falar que quando a mão do Senhor se volta contra a minha vida e sua vida, é para nos trazer novamente para o centro da sua vontade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Ele deu se perca, mas que Ele ressuscite todos no último dia. Está entendendo, irmãos? A vontade de Deus é que nós não venhamos se desviar da tua presença. Mas o povo estava se distanciando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que isso, após a morte de Salomão, o povo entra em uma grande decadência espiritual. Existe uma ruptura, o povo se divide, o povo se opõe um contra o outro, irmão lutando contra irmão, parentes levantando contra parente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quebraram a aliança, quebraram o concerto de Deus, quebraram a harmonia, porque a Bíblia descreve que um dos frutos da carne é divisão. E quando a pessoa não anda na palavra, a pessoa não anda no Espírito. E se a pessoa não anda no Espírito, a pessoa entra na obra da carne. E se a pessoa anda na obra da carne, ela satisfaz aquilo que a carne se inclina. Está doendo? É pesado, mas é a realidade, irmãos. Eu não posso entrar nessa mensagem sem chegar nesse ponto. Agora eu entro. A Bíblia nos descreve da seguinte maneira: que o Senhor, Ele começa então a levantar profetas. Profetas para quê? Para trazer o povo novamente para o centro da sua vontade. Deus, Ele começa a profetizar aquilo que viria sobre a vida de Israel, se Israel não voltasse para o centro da vontade do Senhor. Mas o povo, ele não escuta, o povo, ele não quer a mensagem de Deus. Aí então chega o período do profeta Abacuque. A Bíblia descreve da seguinte maneira: que Abacuque, ele era um levita da casa do Senhor. E como levita da casa do Senhor, ele começa a observar o cenário de Israel. Ele começa a ver o esfriamento na casa de Israel. Ele começa a ver que Israel já não guardava o concerto, Israel já não guardava a palavra. E eu quero te falar que quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos observar o que está acontecendo na nossa volta. E eu vim te falar a primeira mensagem de Deus para você: observa a sua volta. Para eu e você ficarmos de pé diante da presença do Senhor, é necessário nós observarmos o que está acontecendo na nossa volta. Por que, pastor? Porque a Bíblia descreve da seguinte maneira: que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Está entendendo por que é necessário você estar observando o que está acontecendo à sua volta? Porque muitos homens de Deus que estavam ali em Israel, sacerdotes,
anciões se corromperam por causa desse esfriamento. Mas Jeremias estava no templo, ele estava louvando ao Senhor, mas Jeremias estava observando o que estava acontecendo ao redor do povo de Deus. E nós vamos enxergar da seguinte maneira, que Abacuque, ele inicia-se ali a sua pergunta para Deus, a sua conversa para Deus. Ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e tu não me salvarás. Abacuque, por ser justo, ele não queria participar ali da injustiça que estava acontecendo. Abacuque, porque ele era crente de verdade, ele não aceitava a injustiça prevalecer no meio de Israel. Abacuque, porque ele servia realmente a Deus, ele não queria ver a violência. Por isso que ele se prostra diante da presença do Senhor. Ele faz uma pergunta: Senhor, o porquê disso? Para que isso? Até quanto, Senhor, isso vai acontecer sobre o povo de Deus? Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós estamos no Espírito, nós perguntamos para Deus o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós não queremos se corromper. A mensagem ali naquele momento que Abacuque expressa para Deus é que ele estava falando: eu estou indignado com isso que está acontecendo, eu não quero que isso chegue na minha vida. E Senhor, até quando isso vai prevalecer em Israel? Sabe por que crente que é crente de verdade, ele não aceita o pecado? Crente que é crente de verdade, ele não aceita injustiça. Crente que é crente de verdade, ele não aceita a violência. É a realidade, irmão. E ele não aceitava isso. Só que então Abacuque, quando ele pergunta para o Senhor, quando ele expõe tudo aquilo que estava acontecendo em Israel, o Senhor daria uma resposta. Essa resposta para Abacuque não foi conveniente, porque Deus fala assim: eis que suscito os caldeus, nação armagosa e apressada para derramar o sangue. Naquele exato momento, irmãos, a Bíblia descreve da seguinte maneira, que Deus tinha colocado a nação babilônica como instrumento de correção para o povo. Por quê? Porque Deus tem os seus meios de trabalhar. Como eu falei, quando o Senhor ele vem, ele nos repreende. Quando o Senhor ele vem, ele nos exorta. Quando o Senhor ele vem, ele pesa a sua mão contra a minha vida, é porque ele quer que nós voltamos para o centro da vontade do Senhor. Muitas pessoas não entendem o porquê está passando por situações adversas da sua vida, mas eu vim te falar que muitas das vezes você está enfrentando essas situações porque Deus quer que você volte a estar no centro da vontade dele. Porque tem gente que sai da direção de Deus. Tem pessoas que saem da palavra do Senhor. E o Senhor ele cria situações, meios para nos fazer nós estarmos no centro da sua vontade. Aqui eu entro na mensagem. Quando Deus ele fala que era a nação caldia, que ia ser o instrumento de correção para trazer novamente o povo para a presença dele, a Bíblia descreve da seguinte maneira, que Abacuque ele compreende. Só que quando Abacuque ele compreende, a Bíblia nos relata aqui no capítulo 3, que ele faz uma oração. Qual era a oração? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Presta atenção que quando Abacuque ele levanta uma oração, ele fala assim: Senhor, eu estive atento àquilo que o Senhor estava falando. E eu preciso relatar isso aqui, irmãos, que quando, para nós buscarmos o avivamento da parte do Senhor, para nós buscarmos ali sermos renovados, avivados, cheios do Espírito Santo, para nós se posicionarmos dentro da igreja do Senhor, e nós buscarmos o avivamento pela igreja, é necessário nós se prostrarmos e nós falarmos como Abacuque falou, como é: ouvir, Senhor, a tua palavra. Sabe o que é isso? É porque Abacuque ele estava ouvindo aquilo que o Senhor estava dando direção para ele. Abacuque estava ouvindo a palavra de Deus. Não tem como vir avivamento se eu não escuto a palavra. Não tem como vir renovação se eu não escuto a palavra. Não tem como vir libertação se eu não escuto a palavra. Não tem como vir a manifestação do poder de Deus se eu não escuto a palavra. Então quando ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra, ele fala assim: Senhor, aquilo que o Senhor falou comigo eu entendi o que o Senhor vai fazer. Então nesse exato momento eu me posiciono, meu Pai, eu me posiciono diante da tua palavra. Sabe por quê?
Porque quando o crente está debaixo da palavra de Deus, o crente ele se posiciona certo. Por quê, pastor? Porque ele está no centro da vontade. Ele está no centro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus é a boca dele falando comigo e contigo. Está entendendo, irmãos? Abacuque, ele ouve aquilo que o Senhor falara para ele. E quando ele ouve, ele começa a orar em cima daquilo que Deus falara para ele. Muitas das vezes, as pessoas buscam algo diante da presença do Senhor em oração e não conseguem alcançar, porque não está em conformidade com o seu querer e a sua vontade, não está em conformidade com a sua palavra. Escuta essa. Tiago ele vai falar da seguinte maneira. Perdão, a Bíblia descreve da seguinte maneira. Esqueci o tema, o livro. A Bíblia descreve da seguinte maneira: que muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que pedimos porque não sabemos pedir. Não é verdade, varão? Compreenda que para nossas orações ser respondidas por Deus, nós temos que saber pedir. E Abacuque nesse exato momento ele sabia o que Deus queria que ele orasse. Qual era a oração de Abacuque? A oração de Abacuque era: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabe por que Abacuque ele chega diante da presença do Senhor e ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra? Porque Deus queria trazer um avivamento espiritual para o meio de Israel, porque Deus queria soprar novamente o Espírito dele sobre a vida de Israel. Por quê? Porque quando a pessoa está avivada espiritualmente, a pessoa tem disposição para buscar a face do Senhor. Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está sobre nós. E a Bíblia descreve da seguinte maneira: que aquele que é do Espírito se inclina-se para as coisas de Deus. O Espírito de Deus domina a gente e a gente se inclina para as coisas dele. A gente tem disposição para fazer a obra de Deus. Israel já não tinha mais disposição para guardar a palavra, varão. Israel já não tinha mais disposição para louvar o Senhor no templo. Os sacerdotes não tinham mais disposição para pegar a oferta e oferecer no altar. Mas naquele exato momento ele fala: viva, Senhor, traga novamente disposição para nós seguirmos em frente. Existem pessoas que estão dentro da igreja que falta disposição. Sabia? Disposição para buscar o milagre, disposição para cumprir o ministério, disposição para chegar diante da presença do Senhor em oração e lutar com o Senhor como lutou Jacó. Por isso que ele fala: aviva. O avivamento também traz, ele traz o quebrantamento de coração. Por isso que ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, compreenda que ele falou assim, no processo gradativo, cada ano que se passar, Senhor, quebranta novamente o coração do teu povo, quebranta o coração dos anciões, quebranta o coração dos jovens, quebranta o coração das mulheres, quebranta o coração dos sacerdotes, quebranta o coração dos levitas, porque avivamento traz quebrantamento de coração. Porque quando eu estou avivado, o Espírito Santo de Deus, ele começa a operar dentro da minha vida. Ele começa, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, implantar o caráter de Cristo. Ele começa, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, a projetar aquilo que Deus quer. Porque uma pessoa avivada é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quebrantamento é necessário? Sim. O que é quebrantamento? É nós se quebrantarmos, é nós se quebrarmos, é nós se jogarmos diante da presença de Deus. É Deus achar espaço para o nosso, dentro do nosso coração. Está entendendo, irmãos? Quando o povo de Israel iria estar ali na sua trajetória até chegar a esse ponto, o povo de Israel tinha endurecido o seu coração para Deus. Tinha endurecido. Compreenda que o inimigo vai tentar de todas as maneiras endurecer o nosso coração para o Senhor. Para quê, pastor? Primeiro, para destruir a nossa comunhão para com Ele. Porque quando o homem já não tem
mais comunhão com Deus, o homem ele fica vulnerável ao adversário. O homem ele fica uma presa fácil para o adversário. E é necessário nossos corações estar quebrantados diante da presença do Senhor. Porque quando nós estamos, nossos corações estão quebrantados diante da presença do Senhor, nós se voltamos para Deus. Nós oramos a Deus. Nós anelamos pela presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que não pedem mais a presença de Deus sobre sua vida. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não pedem mais a presença de Deus na sua vida. Isso é uma grande realidade. Por isso que Paulo ele vai exortar da seguinte maneira: não extinguis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Irmão, é necessário nós, nesse tempo a qual nós vivemos, nós retornarmos a buscar a presença do Espírito Santo. Por isso que ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Sabe por quê? Porque Israel já não queria mais a presença de Deus. Israel já não queria mais ser revestido do poder de Deus. Israel já não queria mais que o Senhor direcionasse os seus caminhos. Israel já não queria mais que o Senhor falasse com ele através da sua palavra. Israel não ia mais ali diante da congregação, diante do templo, para ouvir a palavra de Deus. Israel estava morto espiritualmente. Está entendendo, irmãos? Isso tem acontecido no meio da igreja, sim ou não? Faz uma reflexão rápida. Está acontecendo na igreja, sim ou não? Está acontecendo na igreja, sim ou não? Está acontecendo na igreja, irmãos? Está acontecendo na igreja, sim. Por quê, pastor? Porque Jesus falou: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quem? Manter a presença do Espírito Santo. Está entendendo que ali estava Abacuque. Abacuque estava naquele tempo de esfriamento, tempo de apostasia, tempo de decadência espiritual. Mas Abacuque permanecia buscando a presença de Deus, irmão. Abacuque pedia para Deus: Senhor, eu quero ter a tua presença na minha vida. Eu quero ouvir a tua palavra. Aí ele fala: na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, ele faz uma oração muito sábia. Abacuque, ele sabia como comover a mão de Deus ao favor do povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia descreve da seguinte maneira: que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não é verdade? Então naquele exato momento ele fala: Senhor, na ira, nesse momento de ira, nesse momento que o Senhor está irado com o teu povo, nesse momento que o Senhor quer fulminar o teu povo, tenha misericórdia. É necessário, queridos, nós clamarmos por misericórdia diante da presença do Senhor. Porque a misericórdia de Deus é onde nós descobrimos a graça dele sobre nossas vidas. Compreenda que quando foi aqueles dois homens orar, quando Jesus dá-lhe a parábola, que ele fala que subiu um fariseu e um publicano, nós vamos enxergar da seguinte maneira: que aquele fariseu, quando ele sobe no templo, ele sobe para orar, ele fala assim: Senhor, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Mas o publicano, ele falou assim: Senhor, tente misericórdia de mim, porque sou pecador. O que é misericórdia? Misericórdia é nós alcançarmos compaixão de Deus para nós. Está entendendo? As pessoas hoje não buscam misericórdia. Não. As pessoas hoje buscam o materialismo. Sabe por quê? Por causa desse esfriamento espiritual. As pessoas não compreendem que a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus é o que nos coloca de pé. Ok? A benignidade de Deus é o que nos coloca de pé. Abacuque naquele exato momento sabia que a misericórdia do Senhor colocava eles de pé. Então ele fala: Senhor, tenha misericórdia deste povo. Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Sabe o que é isso? Abacuque está falando assim: olha, Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Tenha misericórdia do meu esposo. Tenha misericórdia do meu ministério. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia, Senhor, nesse tempo de apostasia. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida.
Porque quando a pessoa ela pede misericórdia diante da presença do Senhor, a pessoa ela está se humilhando, a pessoa ela está falando: Senhor, sem o Senhor eu não posso. Está entendendo, irmãos? Quando eu peço misericórdia para quem? Se eu pedir misericórdia para o varão aqui, eu vou estar me humilhando para você, não vou? Não vai ser um ato de humilhação? Exatamente. Então, eu estou me humilhando diante dele. Ele está falando: tenha misericórdia. Era uma súplica. Para quê? Para aquele mal não se perdurar. Então, nesses tempos de apostasia, de adversidade, de esfriamento espiritual, que o inimigo tem tentado colocar dentro de nós para a gente pararmos, é necessário que nós temos esses 3 propósitos diante da presença do Senhor. Primeiro propósito: escuta a palavra de Deus. Valorize o que é ministrado em cultos. Valorize o que é ministrado em doutrinas. Valorize a palavra de Deus. Presta atenção. Pedro, ele chega, Jesus dá um discurso. A Bíblia descreve que ali havia uma grande multidão, mas aquela multidão começa a se retirar. Aí Jesus fala para os discípulos: e vós não vai se retirar? Pedro ele fala assim: não, Senhor, não vou me retirar, porque somente tu tens a palavra de vida eterna. Compreenda que somente Jesus tem palavra que traz vida para mim, traz vida para você. Então valorize a palavra. E por intermédio dessa palavra comece a orar. Por intermédio dessa palavra começa a clamar. Por intermédio dessa palavra começa a buscar a face do Senhor. A Bíblia descreve da seguinte maneira: que quando Daniel ele compreende as escrituras, o que estava escrito ali no livro do profeta Jeremias, nós vamos ver que mediante a palavra de Deus ele se humilha diante do Senhor e começa a buscar a Deus. Por quê? Presta atenção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos dá direcionamento em todas as coisas. Sim ou não? Sim, porque ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Verdade? Verdade. Compreenda que essa palavra ela precisa ser ouvida e guardada. É necessário nesses últimos tempos nós valorizarmos a palavra de Deus. Ok? Aí ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra. O segundo ponto: ele pediu para que o Senhor avivasse. Ele pediu para que o Senhor colocasse novamente o desejo de adorar a Ele. Ele pediu que novamente o Senhor colocasse o desejo de buscá-lo. Irmãos, é uma grande realidade. Vamos parar de hipocrisia. Nós estamos vivendo o tempo dos cumprimentos da palavra de Deus. E o amor está se esfriando no meio da igreja. Cada dia mais. Eu cresci num berço evangélico. Num grupo de 45 jovens que eu era formado, somente 5 permaneceram. Somente 5 permaneceram. Graças ao Senhor Jesus Cristo, eu e mais 4. Eu me lembro de pessoas que estavam no círculo de oração, mulheres de círculo de oração, mulheres de consagração, mulheres de monte, que pararam. Vamos parar de negligenciar, que o inimigo tem bombardeado as igrejas para tentar tirar a presença do Espírito Santo de nós. Mas vamos se voltar como se voltou Abacuque, que pediu para o Senhor avivar a sua igreja, avivar a sua obra. E vamos pedir a misericórdia do Senhor. Ok? Então, irmãos, vamos guardar essa palavra dentro dos nossos corações. E eu quero aqui contar um breve testemunho para os irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele me tocou. Rapidamente, 5 minutos eu conto esse testemunho. Eu cresci, como eu falei, num lar cristão. Meus pais são pastores pela infinita misericórdia do Senhor. E chegou um tempo da minha vida, quando eu tinha mais ou menos os meus 22 anos. Eu sempre, pela infinita misericórdia do Senhor, sempre busquei ao Senhor. Sempre procurei guardar os mandamentos do Senhor e sempre procurei viver uma vida que condiz ao Senhor. Mas chegou um tempo que o Miqueias, ele começou a perder a vontade de estar na casa de Deus. Eu comecei a perder o desejo. Sabe por quê? Por causa de tristezas.
Eu já não buscava mais o avivamento de Deus na minha vida. O inimigo tem colocado tristeza no coração de muitos irmãos. De muitos irmãos. Do pastor. De todos nós. E por causa dessa grande tristeza, eu comecei a parar de buscar a face do Senhor. Não me desviei, irmãos. Mas eu era um crente que não orava mais, que não buscava mais a face de Deus, que não lia mais a palavra, que chegava na igreja, eu dobrava o meu joelho, não falava uma palavra. Eu levantava, sentava na cadeira e ficava lá. Não quis mais trabalhar para Deus. Não quis mais trabalhar para Deus. Só que o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. E o Senhor, Ele trouxe essa mensagem ao meu coração em um culto de jovens. Eu era líder dos jovens, regional. E eu estava ali na frente, mas sem ânimo, varão. Eu falei assim, vai ser a última vez que eu vou estar aqui. Vou parar tudo, vou entregar tudo e não vou fazer mais nada. Só vou ser um crente de banco. Falei assim com Deus. Só que quando eu escutei essa mensagem de Abacuque, eu me lembro como se fosse hoje. O irmão chegou, olhou para mim e falou assim: por que você vai parar? Por que você vai desistir? Essa é a mensagem para você. O Senhor quer te avivar, porque você está morto, está cansado, está fadigado. Ele falou desse jeito para mim, irmãos. E eu sei que como assim aconteceu na minha vida, tem pessoas que estão na igreja assim. Mas eu falo para você, peça para o Senhor te avivar. Não desista, não para, não retrocede, não larga o ministério, não para de servir a Deus. Mas peça para o Senhor te avivar. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus mais uma vez nessa noite? Graças a Deus por essa noite especial, ao pastor Miqueias, a pastora Júlia, um casal, um instrumento na mão do Senhor. Segunda noite que estamos aqui na peleja, lutando, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas suas mãos de misericórdia.